Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de segunda-feira. Nós vimos no Evangelho os fariseus que pedem um sinal a Jesus. No entanto, esse pedido é um pedido sem noção. Nós vimos essa discussão dos fariseus com Jesus justamente porque eles dão um passo falho na hora de apresentar o seu pedido ao Senhor. Na hora de apresentar os nossos desejos, as nossas preces, nós precisamos saber o que estamos pedindo. Os fariseus estão fora da realidade. Nós vimos que Jesus tem realizado sinais no Evangelho, como a multiplicação dos pães. Então Jesus já está fazendo muitos sinais. Ele não precisa fazer um outro sinal. Além do mais, o Cristo é o próprio rosto do Pai, a presença do Pai, a presença de Deus, é o Filho de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. Cristo é o maior dos sinais. Por isso, Jesus não faz o que eles estão pedindo. Suspira profundamente, vira as costas e segue o seu caminho. Atento ao que você pede. Será que eu estou pedindo como convém? Tem sabedoria nas minhas preces? Irmãos e irmãs, Jesus diz que nenhum sinal será dado a esta geração sem fé. E nós devemos cuidar para que a nossa geração não seja taxada de uma geração sem fé, de uma geração onde eles não olham para Deus, não reconhecem a presença de Deus. Quando Jesus parte e vai para o outro lado do lago, ele está mostrando que não adianta você mostrar um quadro muito bonito para quem não quer abrir os olhos. Quem fecha os olhos não pode contemplar a beleza que às vezes você quer transmitir. Jesus respira profundamente e vai embora, porque o coração deles está fechado. Não adianta forçar. Deus não força a entrada na nossa vida, na vida de ninguém. Queridos irmãos e irmãs, o grupo dos fariseus é um grupo muito fechado. O Papa Francisco vem pedindo uma igreja de portas abertas para que a gente não fique fechado em uma ideologia dominante. Tem pessoas que acham que a igreja deve pensar como o mundo. Aqui, os fariseus, com a sua cultura dominante, entram em conflito com Jesus e Jesus se retira. Não entra nesse conflito que eles estão querendo. A igreja não deve aderir às estruturas dominantes da sociedade, nas ideologias dominantes. Se a gente pensar igual ao mundo, a igreja não vai ter mais nada a dizer. Jesus nos ensina a ir contra a corrente, sempre ancorados no Evangelho, na prática do bem, da caridade, daquilo que Deus nos ensina. Mas esse grupo, eles têm essa mentalidade de ser um grupo fechado. E nós seremos verdadeira igreja se formos esse povo aberto a Deus e aos irmãos. Jesus muitas vezes no Evangelho dizia: não impeçam as pessoas de falar em meu nome. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus não está fechado. Nos ensina a estar sempre abertos, porque é o movimento do Espírito. O Espírito renova todas as coisas, abre caminhos. Os fariseus ainda têm uma mentalidade de um grupo que se considera melhor do que o outro. Na nossa igreja, na nossa paróquia,
Nós não devemos ter grupos se achando melhor do que os demais. Não é evangelho, não é cristianismo. A gente não deve ter esta mania de grandeza. Jesus nos ensina a servir a todos, a amar a todos e a não desprezar ninguém. Queridos irmãos e irmãs, os fariseus têm ainda uma mentalidade de competição e de prestígio. E os discípulos de Jesus não devem competir entre si. Irmãos e irmãs, por fim, a mentalidade dos judeus é a mentalidade de quem marginaliza o pequeno. E nós não devemos esquecer daqueles que precisam do nosso abraço, do nosso amor, da nossa partilha. Então Jesus segue o seu caminho porque ele vai continuar vivendo práticas que agradam ao Pai. E nós devemos perguntar se as nossas ações agradam a Deus ou aos homens. Não podemos servir a dois senhores. Vamos fazer a nossa escolha sempre em Deus, sempre vivendo por Ele, nos movendo por Ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.